Graça e paz, igreja. Então, vou me apresentar um pouco, né? Meu nome é Rubens, em português, e meu nome indígena é Yamai. Sou da etnia Paiter Suruí, de Cacoal mesmo. Eu sou vizinho de vocês, tá? 50 quilômetros. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, porque como a irmã Joana d'Arc falou que Deus tem um propósito para cada vida, mesmo sem entender, Ele nos deu essa oportunidade. Mas que alegria a gente estar servindo esse Deus, aquele que nos amou primeiro, e a gente está seguindo Ele. E antes de falar mais um pouco, eu quero cantar um cântico que é mais perto quer estar na idioma Suruí. É porque esse cântico me fala muito quando a gente vivia sem Deus. Vou falar assim, a gente não tinha contato com não indígenas. Eu estou falando dos anos atrás mesmo. E a gente achava que a gente estava certo, vivia do jeito que a gente queria. Até que o Evangelho chegou na Paiter Suruí, a gente percebeu que nós não estávamos certos. Realmente a gente estava precisando de Deus, precisando da salvação de Deus. E esse cântico me faz lembrar esse tempo que a gente vivia. Não só comigo, mas sim todo o meu povo. É por isso que a gente gosta muito de cantar esse cântico. Eu vou cantar. Se eu errar, vocês não podem rir, tá? E gawe kane oma palo ekwe kone kun onga kol emi Chernatem Eyigawe Kanem Eyigawe Kanem Oma Palum Uera Ongan O perei enan mere holepan onga oera enan enam ichernatem Eyigawe kanen Oma palum Ogun aishumi Onga merewa engabi Hoe paoreyo ejemi enami chernatem eyigawe kanen
gawe kane ongaina. Esse é o cântico mais perto que ele está em Suruí. Eu vou falar, depois que eu cantei esse cântico, eu vou falar a verdade, tá? Eu não sou cantor. Primeira vez eu estou cantando aqui. Se o pessoal da minha aldeia souber disso, eles vão me pedir muitas vezes cantar mais. E esse cântico toca muito no meu coração, porque todos nós, né? Eu vou falar principalmente nós indígenas, nós necessitamos muito de ouvir o Evangelho. Porque nossa cultura, a nossa tradição, nosso viver, ela é muito ao contrário aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso, nós que a gente conhece o Evangelho, nós que conhece a palavra de Deus, essa é a nossa dificuldade. E nós indígenas, nós temos a nossa tradição, que é assim, não nas datas especiais, como por exemplo, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças. Fora dessas datas, nós temos um costume que a gente se junta entre as familiares. Porque dentro do Suruí, ela é dividida em clãs, família. São divididas em 5 famílias. E cada família que se junta, e como por exemplo, eles tratam aquilo como se fosse uma reunião. Lá eles falam, nós não podemos fazer isso, nós vamos fazer isso. Eles fazem essa ordem entre eles. E uma coisa que a gente achava tão certo, que rejeitar algumas da nossa própria família mesmo. E tinha alguma família que se juntou. E é aquele que tem maior autoridade, é o pai, né? Pediu para as crianças, você pode buscar isso para mim? Aí eles falaram não. Porque ele estava com preguiça, né, de fazer aquilo que o pai dele estava pedindo fazer. Aí outro irmão dele falou assim, eu vou pegar para você. Aí aquele que falou que ele não queria fazer aquilo que o pai dele mandou, depois ele ficou muito chateado, porque ele percebeu que falar não para o pai, aquilo não era certo. E depois ele sentiu aquilo, e quando da nossa convivência, da nossa cultura, como eu faço a leitura na palavra de Deus, isso já mostra para mim que, poxa, a gente está vivendo aquilo, a gente não está certo. Isso me incomoda muito. E uma história que eu estava lendo me fez lembrar de uma criança que falou não para o pai dele, que era Jonas. Deus, ele falou para Jonas que ele vai pregar a cidade de Nínive. Mas ali que eu estava lendo, que eu vi que o Jonas, ele não queria levar a mensagem de Deus para a cidade de Nínive. Mas ele até escolheu uma coisa que é bem pior mesmo, ficar longe da presença de Deus. Ele queria fugir da presença de Deus. Mas vendo aquela história, vendo da nossa cultura, eu percebi que
realmente a gente está precisando saber aquilo que é certo, que é o Evangelho. E eu percebi também que Jonas, ele teve uma consequência muito pesada. Aquele lá era a consequência que ele não falou, falou não para Deus. Eu não quero aquele povo ninivitas seja salvo, porque eles são meus amigos. Eu faço parte do inimigo deles. É pelo esse motivo, Jonas não queria que eles sejam salvos. Mas Jonas era profeta. Profeta é aquele que recebe a mensagem, aquele que recebe a ordem de Deus. Faça aquilo. É por isso que Deus deu essa ordem a ele. Mas o Jonas esqueceu. Não sei se ele esqueceu, mas ele não queria que aquele povo seja salvo. E muitas das vezes, a gente que conhece, que fala que a gente conhece o amor de Deus, que a gente fala que nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor que Jesus tem mostrado na cruz do Calvário, que a gente fala que a gente conhece, mas muitas das vezes a gente reage e faça aquilo que o Jonas fez. A gente só quer nos salvar mesmo, mas esquecendo do nosso próximo. E falando do meu povo Suruí, eu percebi isso muito também. Bem minorias, eles frequentam a igreja, bem minoria. Porque nós indígenas, principalmente aqueles que são mais estudados, que fazem faculdades, aqueles que têm o estudo mais avançado, a maioria daqueles fala que evangelho acaba com a cultura. Eles falam que eles preservam a cultura, eles não querem acabar com a cultura. Por isso que a maioria não quer ser evangelizado. É porque ainda eles precisam desse evangelho. Porque ainda eles necessitam de boas novas de Cristo. E aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles falam que se eles não quiserem, a gente não vai falar de Deus. Se eles não quiserem, o problema é dele, mas não. Deus nos deu uma ordem de evangelizar e ganhar almas para Ele. Isso não só depende de eu que falo, está difícil, Ele que decide, a vida é dele, mas eu sempre lembro que a vida que eu tenho não me pertence, mas eu já entreguei a minha vida na mão daquele que me amou primeiro, que é o Senhor Jesus. Ele que tem autoridade sobre a minha vida. É por isso que quando Ele fala, vai, faça aquilo, eu não falo que eu sou capaz, não. Quem faz tudo por mim é Ele, é Deus. Eu sempre peço a ajuda dEle, a sabedoria. Se eu passo a necessidade, Deus sempre fala que, a gente sempre fala que Deus proverá. Se Ele proverá, Ele vai fazer. Quem eu sou para tentar fazer algo bom? Não. Então, meus irmãos, orem muito pelo povo Suruí. É porque Suruí, eles têm 28 aldeias. Eles ocupam Rondônia e Mato Grosso. São um povo muito numerosos aqueles que trabalham para Deus,
eles falam que esse é o nosso desafio. Se a gente fala que Deus nos deu uma ordem de evangelizar, vamos começar primeiro pelas nossas casas. Vamos começar pela nossa aldeia, pelo nosso povo. Depois Deus vai nos direcionar também aonde Ele nos enviará. E eu tive, assim, 2 sonhos para realizar. Eu queria ser um jogador de futebol, tá? Eu queria ser jogador de futebol, porque quando eu estudava na escola, as pessoas sempre falavam, você é muito bom de bola. Isso me motivava muito. E dentro do esporte, no futebol, eu percebi que eu tinha velocidade também. Entrei no atletismo e esse era meu sonho. Ainda era quando eu era pequeno ainda, uns 10 anos por aí. E depois, o meu avô, ele foi um dos primeiros indígenas que foi evangelizado. Ele abriu uma igreja na aldeia. Se o pessoal não ia para a igreja, ele ia sozinho. Ele convidava e ninguém chegava, mas ele estava lá. E quando eu crescendo, vendo que ele estava indo para a igreja, sem saber de nada, eu seguia ele. Até assistia a ele quando ele fazia oração, sentava ao lado dele. Aí 2 anos depois, falei para ele. Ele falou que era pastor, né? Aí eu falei para ele, vô, um dia eu quero ser pastor. Aí depois, quando eu cresci um pouco, eu mudei de ideia. Eu quero ser missionário, porque o missionário viaja muito. Eu acho que eu queria ser missionário por causa da viagem. Aí, é assim que eu tinha escutado, que missionário sempre viajava, aí eu mudei de ideia, eu quero ser missionário. Esse era meu sonho também, jogador de futebol e missionário. Segui esses 2 sonhos. Aí, futebol não deu certo para mim. Porque quando eu estava numa campeonato, eu tinha torcido o meu joelho. E quando eu torci meu joelho, fiquei 2 anos parado mesmo. Eu não podia correr. Aí 2 anos que eu estava parado mesmo, recebi um convite de um missionário que trabalhava com o povo suruí. Ele me chamou para conversar. Rubens, eu sempre vejo você na igreja. Você não é o único jovem da aldeia, mas dentro da igreja você é o único jovem. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você quer estudar no seminário? Aí eu falei, sim, eu quero. Esse é meu sonho. Falei para ele. Se é seu sonho, vai ser fácil então para você decidir. Aí, o seminário que eu conhecia fica lá em Porto Velho, onde o meu avô, meu pai estudaram. É por isso que eu queria estudar lá. Aí falei para ele, eu quero ir para o Porto Velho. Aí ele falou, não, a aula de Porto Velho só vai começar 2 meses depois. Eu estava em janeiro. Então, vai ser janeiro, fevereiro e março. Só vai começar em março. E tem outro seminário que a aula vai começar amanhã. Ele falou. Falei, se é amanhã, eu não estou pronto. Aí ele me questionou. Você não falou que era seu sonho? E você está fugindo do seu sonho? Eu falei, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter material, um monte de coisa. Aí ele falou, não, eu vou esperar vocês arrumar a sua mala.
Aí o meu tio, ele tem os animais, os gado, né? Aí eu resolvi ajudar meu tio só para fugir dele, do missionário que estava me esperando. Eu fui ajudar inventei de ajudar meu tio, né? Na verdade. Fiquei lá até a noite. Eu fui de manhã sem almoçar, sem comer nada. Eu estava lá. Cheguei 6 horas da noite em casa, o missionário estava lá esperando. Aí ele me falou assim: você acha que eu ia embora sem você? Tentei arrumar outra desculpa. Falei para ele: não, as minhas roupas estão tudo sujo, não tenho nada. Aí ele falou assim: Rubens, vai tomar banho, sua mala já está no meu carro. Que a sua irmã já arrumou a sua mala, que já está dentro do meu carro. Aí eu fiquei muito chateado com as minhas familiares, porque eles deixaram, né? Eu só fui tomar banho, sem despedir deles, porque eu estava com... Vocês podem imaginar, eu estava com tanta raiva deles. Aí entrei no carro dele, eu fui. Sem despedir da minha família. 2 dias, 3 dias depois, eu senti muito que eu teve aquela reação com a minha família. Porque as mensagens que eu recebi lá no seminário me falou bastante que você é o escolhido de Deus. Você não está aqui por acaso. Foi porque Deus te trouxe até aqui. Eu, na hora, naquele momento, pensei com minhas familiares. Eles queriam ver o meu bem. Falei com o missionário que tinha me levado para o seminário, falei: eu quero voltar para a minha aldeia só para despedir das minhas familiares. Aí ele me deu, o diretor de lá me deu somente 2 dias. Você vai hoje e volta já amanhã. Só para despedir da sua família. Aí eu fui e resolvi assim. E fiquei 3 anos trabalhando dentro da minha aldeia. Eu sempre falava a mensagem de Deus na igreja, trabalhava com jovens, trabalhava com os adultos, e era assim, 3 anos. E sempre orava para Deus: eu quero sempre viver pela Tua vontade, que o Senhor me oriente. Naquele momento o Senhor, Ele me deu: realmente está faltando uma coisa, porque culturalmente os paiter, os suruí, eles só valorizam os adultos, porque as crianças, eles vejam, não, ele vai aprender só quando ele crescer, tipo rejeitando ele, eles não davam valor. Até na igreja, quando as crianças entravam, eles pediam para eles se retirar da igreja e ir para casa, porque eles falavam que eles estão atrapalhando o nosso culto. Mas a gente achava que aquilo que era certo. E Deus vendo a nossa reação com as crianças, não agradou a Deus. E assim que foi Deus que me deu essa oportunidade de que eu estudasse lá no Instituto de Liderança em São Paulo, através das pessoas que Deus foi me procurar, né? Joana Dark estava lá, pastor Dalierso. Deus levou eles para me chamar lá. E como era a vontade de Deus, foi tão fácil. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de APEC. Quando eu fiquei sabendo, no outro ano eu já estava lá, estudando. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Que as crianças, eles têm muito valor para Deus também. Mas culturalmente, a gente não entendia nada daquilo. E como eu estudei lá ano passado, nesse ano, eu estou sendo como estagiário.
tentando trabalhar, porque ainda a cultura que nós temos é muito forte. Se a cultura está forte, isso quer dizer que isso é um desafio muito grande para mim, porque eu estou sozinho, praticamente. E nas igrejas a gente sempre fala dessa dificuldade que nós temos, mas como se fosse algo não é sério, as pessoas levam isso. Ah, tá. Então, tipo, isso não é de Deus. Tipo, desse jeito. É como se fosse, é você mesmo, Rubens, que está querendo fazer isso. É por isso que eu sempre falo que nós indígenas, a gente precisa realmente ouvir o Evangelho de Cristo. Todos nós. Se o povo Suruí, de 28 aldeias, estão precisando, e só um missionário que tenta falar que crianças são coisas valiosas para Deus também. Isso é muito difícil, irmãos. E creio que mais uma coisa que sempre me motiva muito, que se Deus começar a trabalhar através da sua vida, quem vai realizar esse trabalho é Deus. Mas é uma alegria para mim que Deus me olhou, me chamou pelo meu nome e falou e me deu esta ordem: Rubens, faça esse trabalho. Isso me alegra e me motiva muito, que se eu estou achando difícil, para Deus nada é difícil, nada é impossível. Apenas eu só quero aprender mais a confiar em Deus, porque Ele é Deus da sabedoria. Se eu tenho dificuldade nas minhas falas, Ele pode me usar, meus irmãos. Português é uma língua muito difícil para mim. Eu tento falar em português, mas tem vezes eu mesmo penso, será que eu estou falando certo? Esse é o meu segundo idioma. Mas em Suruí, graças a Deus, eu tenho mais facilidade de traduzir a palavra de Deus para o meu povo. É assim que eles, alguns, aos poucos, eles vão recebendo esta mensagem e crer. Assim como o povo de Nínive, quando Jonas foi pregar na cidade de Nínive, eles receberam e creram, e eles se arrependeram, e assim que eles foram salvos. É ali que eu percebi que nada é difícil, nada é impossível para Deus. Se o povo de Nínive receberam e foram salvos, por que o meu povo, por que aqueles que não receberam a mensagem, também não pode ser assim? Se eles fizeram isso, eles também podem receber a mensagem de Deus através da vida de uma pessoa que ser usado por Deus. E a irmã Joana Dark tocou um assunto tão forte também, tão importante, e que realmente está acontecendo, que algumas aldeias, eles não recebem não indígena missionário para levar a mensagem de Deus, porque eles falam que isso acaba com a cultura. Não só no Suruí que está acontecendo isso, mas existem várias etnias indígenas que estão precisando e não tem contato com nenhum evangelho, um missionário. Eles realmente são isolados. Isolado quer dizer eles não têm contato com não indígenas, com ninguém, que nada outra etnia. E eles estão precisando ouvir o evangelho. Lá perto de Jaru, a gente foi na outra aldeia. Mas aquele lá foi uma maior experiência para mim. A gente chegamos na aldeia e um dos caciques nos perguntou: vocês são evangélicos?
E ele falou: sabe por que eu estou perguntando isso? Porque alguns evangélicos estão tentando entrar na nossa aldeia, mas a gente não está deixando, porque a gente não quer perder a nossa cultura, a gente não quer perder a nossa vida. Eles pensam que isso acaba com a vida, mas pensam muito o contrário. O evangélico que transforma a vida. E a gente respondemos para ele, entre nós, a gente primeiro fazendo uma discussão ali, entre nós. Como que a gente vai responder para ele? Aí o outro, o nosso companheiro falou, sim, nós realmente somos evangélicos. E se você não quer que a gente entre, a gente podemos votar daqui mesmo. Aí ele falou assim, mudou de ideia naquele momento. Só não indígena pode entrar. E vocês são nossos parentes. Vocês são indígenas. Vocês podem entrar. Só que vocês não podem abrir a Bíblia lá dentro da aldeia. Isso a gente vai proibir. E onde a gente hospedamos, nós fizemos oração baixinho, porque eles não queriam escutar a oração. Isso eles proibiram também. E a gente ficamos 3 dias lá. E antes de a gente voltar para nossa casa, uma daquela senhora veio até nós. Meu marido está muito doente. E ele é pajé. Pajé é aquela pessoa que cura, que faz algumas coisas para ser curado. Na verdade, médico, que a gente chamava de médico, né? Ele cura. Então, o marido dela é pajé, mas estava passando mal. Aí ela veio. Eu estou muito triste. Vocês têm alguma coisa que pode me alegrar, que alegre a minha vida? Vocês têm alguma coisa para isso? E a gente falamos um com o outro, essa é a nossa oportunidade. Vamos falar que sim, que nós temos. Aí um dos nossos companheiros falou, sim, nós temos algo que pode te alegrar. Aí ela falou para nós, então podem me falar, eu quero me alegrar agora nesse momento, porque o meu esposo está doente, eu estou muito triste. Aí ele me falou, Rubens, fala para ela que existe solução, que ela a vida dela pode ser mudada. Falei para ela. Aí, mesmo que a Bíblia, abrir a Bíblia lá dentro da aldeia era proibido, eu falei, o único jeito de falar algo tão especial para você é abrir a Bíblia. Falei para ela que ela era a esposa do pajé que tinha proibido tudo. Aí ela falou, se esse livro tem algo especial, você pode abrir. Eu fiquei tão contente, peguei a minha Bíblia, peguei essa Bíblia mesmo, que está aqui. Abri ela, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Falei para ela, o mundo se referindo às pessoas, que Deus fez as pessoas porque Deus ama, que as pessoas são muito especial para Deus. E esse Deus fez você, porque Ele te ama. E você pode crer nele. E Ele tem um lugar tão especial que está no céu. E para entrar no céu, uma coisa que não pode entrar lá é o pecado. Pecado é aquilo que a gente faça da nossa própria vontade. E você já fez isso.
Então, Ele enviou seu único Filho para que nós pudéssemos reconhecer que nós somos pecadores, reconhecemos que Jesus, Ele é o único suficiente nosso Salvador, e crer nele, e falar com Ele em oração. Aí ela falou, eu não sei orar. Se você sabe orar, você pode orar para mim. Orei por ela, pedindo para Deus que dá a chance para ela falar mais sobre o amor de Deus para ela. E ela, depois que eu falei para ela, ela falou, realmente, tudo que você me falou, eu gostei. Agora, eu sei que eu estou precisando de algo tão importante. E vocês estão voltando para a casa de vocês. Eu quero que vocês votem novamente para falar esse amor. E a gente está vendo as datas, quando a gente pode votar lá. Porque se a esposa do pajé, do cacique, nos convidou, nós temos essa liberdade de entrar lá e falar mais sobre a palavra de Deus. Que os missionários não indígenas não podem entrar lá, e nós indígenas, nós missionários, podemos entrar lá. Que alegria, vendo os povos indígenas de várias etnias, pode receber esse Senhor. Então, meus irmãos, queria que vocês orassem muito por mim, pelo trabalho, pelo povo principalmente, que realmente as nossas culturas estão dificultando muito esse trabalho do Evangelho nas aldeias. E agradecendo a Deus primeiramente pela essa oportunidade que Ele tem me dado. E como eu falei, não por acaso eu estou aqui, mas sim porque Deus, Ele tem algo maravilhoso na minha vida e na vida de vocês. E sempre agradecendo. Eu sempre vou orar por esta igreja. Eu não sei os nomes de vocês, mas Deus já sabe. Pedindo para Deus que abençoasse cada um de vocês, familiares, amigos, porque todos nós estamos precisando desse Evangelho, precisamos desse Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado.